Siga, curta, compartilhe e clica no sininho para mais vídeos. Olha que curioso, a gente pega um ranking, um conjunto de números, e a partir daí surgem duas histórias completamente diferentes. Como que dados de futebol acabam virando uma verdadeira batalha épica entre continentes? É isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa manchete aqui, o Brasil humilhou a Europa, ela rodou bastante, né? Criou um barulho enorme. Mas a pergunta que fica é, será que os dados, a fonte de tudo isso, realmente contam essa história? Será que a palavra é mesmo humilhação? Então, para a gente entender essa discussão toda, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos direto na fonte, sabe? Olhar o dado cru, sem nenhum tempero, sem nenhuma interpretação. Vamos ver o que a IFFH, a fonte primária dessa história toda, publicou. E o que é essa tal de IFHSS? Bom, é a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O importante aqui é que eles não dão pitaco, não tem achismo, é pura matemática. Eles têm uma fórmula que analisa a performance dos times nos últimos 5 anos. Ou seja, é a base, o alicerce de toda essa discussão. E tá aqui, o ranking que começou tudo, o top 10 mundial. Olha só, Real Madrid em primeiro, Manchester City em segundo. Até aí, nenhuma grande surpresa, certo? Mas olha o que vem depois. Na terceira posição, o Flamengo. E em quinto, o Palmeiras. São dois clubes brasileiros ali no meio dos gigantes europeus. Isso aqui já é o fato bruto que começa a agitar as coisas. 1.536 pontos para o Flamengo. Isso coloca o time na terceira posição do mundo, à frente de potências como o PSG, Bayern. É um feito, assim, gigantesco. E vale lembrar, né? Isso não é sobre um ano bom. É o resultado de 5 anos de consistência, de estar sempre brigando lá em cima. E não para por aí. O Palmeiras, com 1.449 pontos, aparece em quinto. Isso mostra que o caso do Flamengo não é um ponto fora da curva, sabe? É um sinal de que tem uma força brasileira se consolidando ali no topo. Ok. Então a gente viu os números, o fato, agora a gente entra na segunda camada. Como que esse ranking vira notícia? É aqui que a história começa a ser contada, a ganhar um formato, a gente sai da fonte de dados e entra na fonte jornalística. Os grandes portais, como GS e ESPN, eles não vão simplesmente jogar a tabela na tela e pronto. Não. O trabalho deles é traduzir. Eles focam no top 5, trazem contexto, como os títulos que cada um ganhou nesse período. Eles puxam a sardinha para o nosso lado, falando de outros times brasileiros, dos técnicos. Eles pegam a estatística fria e transformam em algo que faz sentido para quem está aqui torcendo. Certo, vimos os dados, vimos a notícia, mas e se a gente for além? E se a ideia não for só informar, mas criar um espetáculo, um drama? Aí a gente entra numa terceira fonte, uma terceira camada de como essa informação é apresentada. Olha só essa diferença. A linguagem jornalística diz Flamengo e Palmeiras no top 5. É um fato. A linguagem que a gente pode chamar de cinematográfica transforma isso em o intruso no pódio global. Percebe? 2 brasileiros em destaque vira o Brasil invadiu o topo do mundo. A notícia vira um épico. É a informação sendo embalada como entretenimento para gerar clique, para gerar emoção. E para fazer isso, usam um kit de ferramentas bem conhecido. Primeiro, criam um conflito. Não é mais um ranking, é Brasil contra a Europa. Segundo, usam palavras fortes, como humilhou, invasão. Terceiro, transformam Flamengo e Palmeiras em heróis. E por último, criam essa ideia de uma verdade oculta, como se fosse um segredo que não queriam que a gente soubesse. É roteiro de filme aplicado a um dado estatístico. Mas para ser justo, essa história épica tem um pé na realidade. E que pé! O Brasil tem 11 clubes no top 100 mundial. É mais do que qualquer país europeu sozinho, mais que a Espanha, mais que a Inglaterra, mais que a Itália. Então essa narrativa de uma invasão se apoia nesse fato. Não são só 2 times brilhando, é uma constelação. É a força do campeonato como um todo. Mas aí tem um ponto interessante que mostra como o ranking funciona. O caso do Botafogo. Está em 52º. Alguém pode pensar, ué, mas a campanha histórica recente? Pois é. O ranking valoriza a consistência de 5 anos, não um pico de performance. Ele pune quem oscila muito. E essa é uma diferença chave, a emoção do momento que a gente vive versus a frieza da estatística de longo prazo. Beleza, a gente passou pelos dados, pela notícia e pela construção do épico. E agora, o que a gente tira de tudo isso, no fim das contas? A história que contam é de invasão, mas quando a gente volta para os números, para os dados puros, a gente vê outra coisa. Olha a distância do Flamengo, o terceiro, para o Real Madrid, o primeiro.
São mais de 200 pontos de diferença. É um abismo. Ou seja, o Brasil chegou na festa da elite, sentou na mesa principal, mas o trono de melhor do mundo, esse ainda está bem guardado. Então, o que a gente viu aqui foi a jornada da informação, passando por diferentes fontes. Tudo começa com a pontuação, o dado bruto, a fonte original. Depois vem a reportagem, que seleciona e contextualiza, a fonte interpretativa. E por fim, pode vir a história, a narrativa, que transforma tudo em drama. É a fonte do entretenimento. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O que no fim tem mais poder? É o número, o dado frio, ou a história que se constrói em cima dele? Saber diferenciar essas fontes, o dado, a notícia e a narrativa, é fundamental, não só para entender futebol, mas para navegar no mundo de informação que a gente vive hoje. Siga, curta, compartilhe e clica no sininho para mais vídeos.